Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, pode se assentar por gentileza. Eu quero louvar a Deus por essa manhã tão abençoada. Eu acho que se terminasse aqui nessa manhã, nós já estaríamos voltando tremendamente abençoados para casa. Depois de uma ministração dessa, onde o nosso coração foi tocado pela graça, pela bondade de Deus, tivemos conhecimento e também a revelação da palavra de Deus a respeito desse tema tão importante que foi tratado pelo pastor Jodson de uma forma tão maravilhosa, e eu estou muito abençoado aqui nessa manhã. E eu gostaria de, antes de ler o texto que eu estou com vocês aqui, em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, eu gostaria de mostrar para vocês, a irmã Sara vai estar nos ajudando. Não sei se tem como apagar essas luzes aqui, para ficar mais visível para os irmãos, um pouquinho do que nós estamos fazendo na nação do Paquistão. Nós temos várias frentes de trabalhos lá, algumas eu não posso, de forma alguma, estar postando em redes sociais, e também nem apresentando em igrejas, principalmente em lugares que estão sendo transmitidos ou filmados, mas tem algumas coisas que eu posso mostrar, e uma das coisas que eu quero mostrar para vocês, pode mostrar o PowerPoint primeiro, depois a gente passa esse videozinho, ele tem apenas 2 minutinhos e pouco. Eu quero mostrar para vocês o começo desse projeto com essas crianças. Esse lugar, pode segurar ali, a gente vai, enquanto eu vou falando, esse lugar é um das centenas de campos, de espaços geográficos na nação do Paquistão, de pessoas que vivem em sistema de escravidão. Infelizmente, a maioria dessas pessoas escravas são cristãs, a maioria delas. No Paquistão, o cristão é um ser de segunda categoria. Os trabalhos mais sujos, como limpar as fezes, esgoto e também o sistema de escravidão, são os serviços separados para os cristãos nessa nação. Um dos motivos é porque essas crianças, ou a maioria desses cristãos, eles crescem em fábricas de olarias, de tijolos, e eles não têm acesso à educação, por isso eles não sabem ler, não sabem escrever, então eles são analfabetos, muitos deles. Por isso eles não têm essa facilidade de encontrar um bom emprego na nação e acabam vivendo dessa forma. Esse dia que você está vendo essa foto, eu tirei essa foto, tinha 2 irmãos aqui de Maringá comigo, e um irmão de Santa Catarina. Nós fomos em 4 pessoas, eu não poderia levar equipes grandes para esse país. Eu trabalho nessa nação desde 2014, conforme eu falei com vocês, apoiando na libertação de escravos, na compra de alimentos para essas pessoas que vivem à margem, e na evangelização dessas milhares de pessoas que vivem nesse sistema de escravidão. O trabalho foi crescendo e em 2017 construímos a igreja. Os radicais destruíram a igreja, tijolo por tijolo, toda a igreja foi destruída. E eu mandei a mensagem para o pastor Shazar, um evangelista que nós trabalhamos esses anos, e eu perguntei para ele, e aí, você vai desistir de continuar esse projeto por causa dessa perseguição? E ele me disse uma coisa que foi como um tapa na minha cara. Ele disse assim, desistir? Como assim? Desistir. Desistir por causa do quê? Eu disse, por causa dessa perseguição dos radicais muçulmanos contra a sua vida, a igreja, o ministério. Ele disse assim, mas aqui sempre foi assim, não existe uma outra forma de se viver o evangelho assim. Existe formas de se viver o evangelho sem perseguição? Essa foi a pergunta dele para mim. Existe uma forma de se viver o evangelho sem ser assim? Então eu sabia que eu já tinha escolhido a pessoa certa para ser o coordenador do nosso ministério naquela nação, mas a partir desse momento eu descobri que ele era a pessoa ungida por Deus mesmo
para desenvolver esse papel. Esse dia, todos nós pensamos que seria o último dia da nossa vida. Eu, e pela ação dos outros membros da equipe, todos nós pensamos que nós iríamos morrer nesse dia. Esse dia nós fomos muito maltratados nesse campo. Nós tivemos pistola na cabeça, metralhadoras apontadas para o peito. Os nossos seguranças, eles foram muito inteligentes. Nós tínhamos 2 seguranças com metralhadora. Quando eles perceberam, já era tarde demais, não daria nem para eles pegarem nas metralhadoras, eles simplesmente levantaram as mãos para conversar com as pessoas. Foi um clima muito tenso. E a gente chorava. Um membro da equipe apanhou muito. O rapaz batia com a metralhadora nele, machucou seu braço, a cabeça, seu peito. E foi o dia que eu pensei que hoje eu acredito que eu vou ver Jesus. E a gente passou por um momento muito difícil. E nesse momento de choro, onde eu não sentia as minhas pernas, onde eu pensei na minha família, pensei em tudo. Nesse momento eu tive um insight de Deus dizendo: você vai libertar essas crianças através da educação. E eu disse: Deus, olha o que aconteceu comigo aqui. Eu estou com as minhas pernas tremendo e eu não tenho mais coragem de entrar nesse lugar. E o Senhor falou comigo: a única forma de você quebrar esse sistema para libertar essas crianças é você educá-las. Você precisa abrir uma escola para libertar essas crianças, quebrando esse ciclo de escravidão. Imediatamente eu conversei com a equipe e nós, nessa noite, tínhamos ainda uma cruzada para fazer. E eu nunca imaginaria que iria acontecer isso. Deus tem as suas formas de trabalhar. Nesse dia, o policial, que era o nosso segurança, um deles disse assim: você quer que nós façamos uma denúncia contra o dono dessa olaria, dessa fábrica? Eu disse: por que denúncia? Ele disse: porque você não entrou aqui ilegal. Você tem um documento, você pediu autorização, temos a assinatura, isso foi uma cilada para vocês, e vocês poderiam perder a vida, e nós precisamos denunciar isso. Eu disse: se não for prejudicar vocês, não for prejudicar o ministério do nosso evangelista, não tem problema. E ele fez a denúncia. Naquela noite, a denúncia chegou nas mãos do ministro da Justiça da nação. E o filho do ministro da Justiça estava na mesma cidade de Faisalabad, aonde nós iríamos fazer a cruzada à noite. E eu quero dizer uma coisa para você: o filho do ministro da Justiça da nação do Paquistão foi pessoalmente na nossa cruzada para pedir perdão pelo acontecido, e foi uma oportunidade que Deus criou para eu expressar para ele aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Nos sentamos e eu comecei: quem imaginaria que o filho do ministro da Justiça iria receber um evangelista que pela manhã tinha quase morrido e que agora à noite estava em uma reunião com todas essas pessoas importantes, conversando com o filho do ministro da Justiça da nação do Paquistão. Só Deus faz isso. E nós expressamos para ele o desejo, ele pediu perdão, disse: nunca mais isso vai acontecer nessa comunidade, nesse lugar, nesse campo de escravidão. E o que você gostaria que a gente fizesse? E nós conversamos com ele: eu gostaria muito de abrir uma escola para essas crianças. E ele disse para mim: infelizmente, o seu desejo é nobre, mas nós não podemos abrir escola para crianças cristãs. A nação é uma república islâmica e nós não educamos crianças cristãs, nós só educamos crianças muçulmanas. Mas se você quiser fazer uma carta, eu posso direcionar ao meu pai, e o meu pai pode dar um jeito de conversar com o ministro da educação, mas que eu saiba, você não vai conseguir. O seu desejo é nobre, mas é impossível fazer isso nessa nação. Essas são as crianças. Pode passar, por gentileza. Os cristãos do Paquistão são considerados cidadãos de segunda classe. Eles vivem em sistemas baixos, sujos, degradantes. Esses empregos são reservados pelas autoridades para esses cristãos, para que eles continuem vivendo ainda na margem da sociedade. Pode passar. Na cidade em que a nossa igreja está localizada, nós observamos esse sistema opressor nas fábricas, que vem
algumas pessoas falam há mais de 1000 anos, outros falam há 400 anos, outros falam 800 anos. Então eu peguei de algumas fontes lá e eu deixei no meio, mais ou menos 800 anos, que esse sistema de escravidão vem porque não existe um sistema educacional para as crianças cristãs nessas fábricas de tijolos. A nossa estratégia então foi tentar abrir uma escola onde as crianças pudessem ser deixadas enquanto seus pais trabalhavam, para que pudessem ser educadas e serem evangelizadas. Esse é o pastor Shazad. Ele é a terceira geração de pregadores. O seu avô foi pastor e pregador no Afeganistão, seu pai pastor e pregador no Paquistão, e ele um jovem evangelista na nação do Paquistão. Eu disse para ele, vamos abrir a igreja, e enquanto eles estão fazendo a vistoria lá, se vão liberar ou não o documento para a gente abrir a escola, já vamos começar a trabalhar. Não podemos deixar essas crianças mais, de forma alguma, no campo de escravidão. Pegamos as crianças e começamos a levar, pode passar por gentileza, a próxima foto, essa é a nossa igreja, e nós começamos com 35 crianças, 40 crianças, e foi uma alegria. Não tínhamos professores, não tínhamos ninguém. Eu simplesmente disse para ele, cara, vamos libertar essas crianças. Deus vai prover os professores, Deus vai dar um jeito, mas vamos tirar essas crianças já. Você canta com eles, você ensina a Bíblia para eles, você vai ser o professor deles. E aí então apareceu um professor naquela semana e começamos a reunir, mas infelizmente 2 meses depois, uma perseguição pelos muçulmanos radicais veio contra nós, proibindo que nós continuássemos pegando essas crianças com a desculpa de que era inadmissível que se oferecesse educação dentro de um templo cristão. Não podia de forma alguma. Essa é a igreja que foi totalmente destruída em 2017 e que a gente reconstruiu novamente. E em 2021 eu fui para a inauguração dessa igreja lá. Eles disseram, não pode. E eu disse para o pastor, tá bom, se não pode ser na igreja, vamos alugar um lugar. Vamos nesse bairro pobre, arruma um lugar aí e vamos colocar essas crianças. Depois eles vão vir novamente e a gente vai até que Deus faça a obra. Esse é o início, pode passar por gentileza. Esse é o milagre. Aquele senhor de capzinho branco que está ali no meio, ele está com uma placa na mão. Nós começamos a escola e não tínhamos condições alguma. O governo não deixava nenhuma ONG abrir escola, nenhuma organização abrir escola, nenhum ministério, nenhuma igreja, não podia. Então, estudando o Alcorão, eu falei para o pastor Shazad e ele disse, é verdade, existe no Alcorão o benfeitor, que Maomé disse que não é para prejudicar o benfeitor, que é aquele que cuida de órfãos, cuida de viúvas. E tem décadas que eu trabalho com órfãos, com viúvas, com refugiados de guerra, tanto no Haiti como na África, e também no Oriente Médio. Juntei esses documentos e nós mandamos. E esse dia, o ministro da Educação, que é aquele homem de capzinho branco, o ministro da Educação está entregando para o nosso pastor uma placa de um trabalho excelente que está sendo desenvolvido no bairro. A alegria, a vida voltou àquele bairro e também nos dando todos os documentos para funcionar a primeira escola cristã para crianças em sistemas de escravidão na nação do Paquistão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Existem escolas cristãs no Paquistão? Existe, na cidade de Lahore. É como em toda nação que tem muita perseguição, você sabe que existe um lugar onde os cristãos ficam. Você vai para a Jordânia, a nossa base, por exemplo, é em Furreis, é uma cidade onde ficam os cristãos. Você vai para a maior nação muçulmana do mundo, que é a nação da Indonésia, você vai ter um lugar chamado Surabaya. Surabaya é o lugar dos cristãos. E também no Paquistão tem uma cidade chamada Lahore. Lahore é onde se concentra a maioria das pessoas que creem no Senhor Jesus e é inclusive onde tem a sociedade bíblica, que a gente compra as Bíblias para poder distribuir às pessoas que estão se convertendo na nação. Então, lá tem escola para as crianças cristãs, mas são pagas, escolas pagas, irmãos que vivem lá bem nessa cidade. Agora, para crianças em sistema de escravidão, essa é a primeira escola aberta nessa nação e acreditamos que vai ser a primeira de muitas escolas nessa nação, em nome de Jesus. Pode passar, por favor?
Essas são as nossas queridas crianças, lindas, todas uniformizadas. Nós temos 2 turnos, começamos a escola para 60, 70 crianças, e hoje a última, porque sempre está chegando crianças lá. Os pais chegam em lágrimas dizendo, obrigado, porque os meus filhos não vão repetir a minha história, eles vão aprender a ler, vão aprender a escrever, e eu vim deixar os meus. Tem mãe que chegou lá com 6. Eles têm muitos filhos. E a última contagem, a nossa escola, registradas, frequentando as aulas, uniformizadas, tudo bonitinha, 187 crianças que estão sendo educadas para a glória do Senhor Jesus. Pode passar a nossa escola, essa é a nossa equipe de professores, como a escola foi aberta em nome de um benfeitor, a escola tem o meu nome, é Edson Teixeira Dream Center School, Paquistão, e eu pedi para colocar internacional também lá no registro, porque a nossa visão é uma visão missionária. A nossa escola é bilíngue, os estudos é em urdu e em inglês. Essas crianças que não sabiam ler, não sabiam escrever, hoje sabem ler, escrever, conversar, orar em urdu e em inglês. A nossa escola já tem 1 ano, já formamos 49 crianças dessa que foram aceitas na sociedade, que as pessoas estão admiradas da forma como elas estão crescendo. Bendito seja Deus por isso. É uma escola que fala o urdu e o inglês, todo o material é inglês. O Paquistão faz fronteira com o Irã, com a China, com o Afeganistão, com Caxemira, com a Índia. E essa é a nossa visão, que essas crianças sejam futuros missionários, líderes, empresários, pastores, pregadores, para mudar essa geração lá em nome de Jesus. Pode passar. O que aconteceu? Esse ano eu tive um desejo imenso de dizer, a gente precisa ter um lugar próprio. E aí nós procuramos um lugar, e é esse lugar onde estão as crianças, que era um lugar onde ficavam os animais, mas era muito dinheiro. E como é que eu vou comprar um negócio que eu não posso ficar divulgando nas redes sociais para levantar dinheiro para lá? E como é que eu ia arrumar quase 300 mil reais, 260 e poucos mil reais, para comprar esse terreno? Em 8 dias eu mandei um WhatsApp para alguns amigos. Se eu falar para vocês que eu mandei para mais de 10 pessoas, não é verdade. Talvez eles compartilharam com outras pessoas, mas eu acho que eu mandei para umas 8 ou 10 pessoas. Em 8 dias, todo o dinheiro já estava na conta, e nós compramos esse grande terreno, e nós vamos construir aqui o Centro de Realização de Sonhos, uma escola para 500 crianças em sistema de escravidão, um orfanato para 100 órfãos, porque lá tem muitos órfãos, e vamos construir aqui um lugar de cursos profissionalizantes para libertarmos os pais dessas crianças também, dando a eles dignidade. Para terminar, tudo isso é possível. Mais uma foto, por gentileza, eu acho que é a última. Você faz parte disso. Tudo isso só é possível graças às suas orações e às suas ofertas. Que Deus te abençoe. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus bem forte por isso? Glória a Deus. O pastor Shazad vai estar vindo, já estive conversando com o reverendo pastor Elias, o pastor de vocês aqui, e ele vai estar conosco parte de outubro e parte de novembro no Brasil. Vamos trazê-lo para ele poder compartilhar de sua experiência, e estamos nos colocando de acordo para que ele esteja visitando vocês aqui também. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um evangelista, um homem de Deus que arrisca a sua vida todo dia, do tempo todo, mas está lá firme, acreditando que ele está sofrendo como um bom soldado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é um pequeno vídeo, são várias famílias que nós já libertamos. Eu fiz esse vídeo lá em Faisalabad, essa era a segunda família. Esse casal viveram 50 anos no campo de escravidão, e os seus 9 filhos, eles os viram morrer nos campos de escravidão. Todos os 9 filhos morreram no campo de escravidão. E agora, eles com essa idade, não tinham mais nada, não tinham dinheiro para pagar as suas dívidas, estavam abandonados, doentes, maltratados, e nós os encontramos dessa forma. Eu encontrei essa senhora curvada,
tentando fazer tijolo, mas não tinha mais forças para fazer. E me inteirei da história, perguntamos, junto com a equipe, juntamos dinheiro, entramos em contato, nós compramos esse casal, alugamos uma casa, pagamos suas despesas, e eles estão bastante idosos, debilitados fisicamente, mas se Jesus não voltar logo, eles vão falecer, mas vão falecer com dignidade, não como escravos, mas como filhos de Deus. Eles pertencem à igreja do Senhor Jesus naquela nação. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, por gentileza. Se puder voltar para colocar com o som alto. Os irmãos vão dar um jeito. Não pode chamá-los, né, o irmão da mídia, os irmãos da mídia de midianitas. Não pode. Desgraça. Obrigada, queridos. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o evangelista Edson Teixeira e nós estamos aqui em Faisalabad, no Paquistão. Eu estou aqui com o senhor Mushtaq e com a sua esposa Bushra. Eu quero dizer para vocês que ele tem 80 anos e ela tem 75 anos. E eles são há 50 anos escravos nessa nação. Esta é a segunda família que nós estamos libertando aqui. A partir de hoje, eles não são mais escravos. Graças à oração de vocês, o apoio de muitos de vocês que enviaram ofertas, e eles foram libertos. E eles não vão trabalhar mais. A igreja brasileira, os irmãos, estão levantando recursos para que a gente possa sustentá-los aqui mensalmente, pagando o aluguel dessa casinha, fazendo com que eles tenham alimentação diária, tenham água, tenham energia e que não venha faltar nada. Eu quero dizer para você que essa é a segunda família e aqui existem centenas de famílias que precisam ser libertos. E nós contamos com você, contamos com o povo do Brasil, presenteando essas famílias dessa nação com a liberdade. Deus abençoe vocês e nós estamos muito felizes, contentes, porque eles estão livres para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não deixe de orar por essa nação, não deixe de orar por esses países que eu tenho trabalhado. Não tem sido fácil. Dia 29 agora a gente segue para a Síria, é uma nação muito fechada também, e esses últimos 12 anos, mais de 400 mil pessoas morreram nessa nação, e agora esse terremoto que veio, e nós vamos lá para ajudar a socorrer essas vítimas. Por favor, orem por nós. Vamos ao texto bíblico, 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós conhecemos muito bem essa história desse homem que tem alguns filhos. O versículo 1 vai dizer que Deus é um Deus provedor, não apenas provendo para mim e para você, mas Ele é um Deus que provê para si mesmo. Ele aparece a Samuel e Ele diz: até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Entre os seus filhos eu escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Deus proveu para si um dos seus filhos. E esse é o problema, porque o Jessé não tem apenas um filho. Se o Jessé tivesse um filho, seria como Deus dizer para Abraão: Abraão, eu quero que você tome para mim e ofereça em holocausto o teu filho Isaque, o teu único filho. Deus foi muito específico. O Ismael, Deus não estava considerando filho de Abraão. Por isso, em Gênesis 22, Deus diz: o teu único filho, aquele a quem tu amas. Então, se Deus dissesse assim: Abraão, eu quero que você me dê um dos teus filhos em holocausto, quem que você acha que Abraão ia oferecer? O espinhozinho, né? O Ismaelzinho já ia rodar no negócio aí. E o Abraão acho que ia oferecer com muita alegria, né?
Mas Deus foi muito específico. Então é o teu filho, o único a quem tu amas. Então não tem para quem mais olhar. Agora, Deus aparece na casa, Deus manda o profeta Samuel na casa de um homem que ele não tem um único filho. Ele tem vários filhos e Deus não disse de forma específica quem era o filho. Deus diz, dentre os seus filhos, eu já providenciei, já separei, já escolhi um para ser rei no lugar de Saul. Então, de verdade, o profeta Samuel tinha uma missão muito importante lá na casa de Jessé, o belemita. E ele vai à casa de Jessé, nós conhecemos muito bem a história de que vão passando os seus filhos, o Abinadab, o Nadab, vai passando o Eliabe, vai passando o Nadal, vai passando o Ozen, o Cadal, o Netanel. Esses filhos todos, o Ozen também está lá no meio. Nós conhecemos a história. Só que a gente pensa que esses são os únicos filhos que Jessé tinha. Não, Jessé tinha 10 filhos. A gente vai ler aqui no capítulo 16 e parece que existiam 7 filhos. Só que quando a gente lê o capítulo 17 e o versículo de número 12, vai dizer, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha, o que diz aí? 8 filhos. Tinha 8 filhos, mas esses filhos são filhos de sexo masculino. Porque, na verdade, o Jessé tinha 10 filhos. Tinha 2 meninas no meio. E isso você vai descobrir quando você lê primeiro livro de Crônicas, que é o livro da genealogia. O capítulo de número 2 vai dizer que são os descendentes de Judá, e você sabe que Davi é descendente de Judá, e ele mora em Belém de Efrata, uma das pequenas cidades da tribo de Judá. Lá no capítulo 2 e versículo 12 de 1 Crônicas, Boaz gerou Obed, vocês sabem muito bem que Boaz com quem que ele se casou, e Obed gerou a Jessé, então Obed é o avô de Davi. O Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho, gerou o segundo que foi Abinadab, gerou o terceiro que foi Simeia, gerou o quarto que foi Natanael ou Netanel, dependendo da tradução, gerou o quinto que foi Radai, gerou o sexto que foi Ozen e gerou o sétimo que foi Davi. Então, muitos estudiosos acreditam que quando a genealogia foi escrita, ou um dos filhos de Jessé não tinha nascido, que eu acho que isso é muito difícil, ou a maior possibilidade é que um dos filhos de Jessé já havia morrido. Por isso aqui vai dizer que o sétimo era Davi, e 1 Samuel 17, versículo de número 12, vai dizer que ele tinha 8 filhos. Versículo de número 16, as irmãs destes, ou as irmãs deles, de quem? Desses 7 filhos de Jessé, as irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Então quando você vê Davi colocando comandante, Joabe, o Abisai, que era o seu defensor, o Azael, que era um dos guerreiros, Davi está colocando os seus sobrinhos, principalmente o Joabe, que é o sobrinho de Davi, que está comandando o seu exército. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. E aí Abigail tem o Amassa, eu acho que é o versículo 17. Abigail deu à luz a Amassa, filho do ismaelita Jeter. Você vai ver que o Amassa também tem uma importância muito grande durante o reinado de Davi. Esses 4 homens que eram sobrinhos de Davi, eles ajudaram Davi, mas por serem muito íntimos da família, eles também sabiam de coisas que deixavam o coração de Davi muito amargurado. O Joabe sabia muito bem por que Davi estava mandando matar o esposo de Batseba. Ele sabia o que estava naquela carta, ele conhecia a jogada, ele sabia que estava escrito. O Joabe leu a carta, você vai
colocar o Urias lá na frente, no campo de batalha, na hora que começar a guerra, você se retira e deixa o cara morrer. O Joabe conhecia todas essas coisas impuras de Davi, e é por isso que você vai ler lá na frente, no livro de 2 Samuel, no livro de 1 Samuel, Davi fazendo uma expressão. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, e a expressão de Davi: filhos de Zeruia, como que vocês são amargura para a minha vida. Ó filhos de Zeruia. Quem foi que matou Absalão? Joabe não aguentava. Ele não suportava aquele menino, ele sabia. E o Joabe não aguentou. Por que que Davi não mandou matar Joabe? O cara matou meu filho, que eu dei ordem para não matar. Porque o Joabe sabia de muitas coisas que estavam. E a gente também, sabe, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode chegar um momento da nossa vida que a gente pode exclamar também: filhos de Zeruia. Filhos de Zeruia. Eu estou escrevendo um artigo com esse tema: filhos de Zeruia. A gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem aqui a presença de Samuel chegando na casa. Deus aparece para ele e vai dizer, você pode anotar aí, está aqui, eu não sou muito de escrever, e eu tinha escrito um material para essa conferência, e um abençoado meu sobrinho, filhos de Zeruia, perdeu tudo. E o Pablo me disse: cadê o material? Eu falei: meu Deus, Pablo, eu perdi tudo. E ele não acha, até hoje ele não sabe o que aconteceu. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu fiz um pequeno esqueleto e mandei para o pastor Pablo para ele colocar aqui. E eu acredito que o Espírito Santo é suficiente para soprar sobre esses ossos e trazer vida aqui. E trazer vida sobre esse esqueleto. Mas eu fiquei muito feliz ontem, que eu falei: deixa eu ver o que o pastor Jodson escreveu, o que ele vai falar. Não tinha nada escrito. Falei: graças a Deus. Mas é tanta unção de Deus, né? O Espírito Santo é que faz a obra mesmo. Quantos louvam a Deus por isso? Diga amém. Glória a Deus. Deus disse para Samuel: até quando é que você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não seja mais rei sobre Israel? Você precisa tomar muito cuidado, porque os seus sentimentos podem impedir você de cumprir o seu ministério com fidelidade. Quantas pessoas acabam cometendo infidelidade no seu ministério, porque são movidos pelo sentimento. Essa expressão, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Uma outra tradução diz: até quando você terá pena de Saul? E a minha tradução diz: até quando você terá dó de Saul? Todas essas expressões têm a ver com aquilo que você está sentindo dentro de você, por causa daquilo que está acontecendo com outra pessoa. Você sente pena da pessoa, você sente dó da pessoa, você tem um sentimento de tristeza no coração, muito do seu coração. Porque Deus está dizendo: Samuel, você está tendo pena de alguém que eu já rejeitei. Ele não serve mais. Você sabe que não foi assim: Saul, você não serve mais para ser rei. Não é assim que Deus rejeita as pessoas. Primeiro, capítulo 13 de Samuel, Samuel diz para Saul: fique aqui, aguarde, porque no 7º dia eu vou chegar, para que eu possa oferecer sacrifícios ao Senhor, para a gente ir para a batalha contra os filisteus. E o Saul ficou aguardando. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia. Aí ele começou a olhar para o povo. E vendo Saul que o povo começava a se dispersar, deixa eu te dizer uma coisa: nunca olhe para o povo se você quer ser fiel ao chamado que Deus te deu. Nunca fique olhando para o movimento do povo para você ser ou não fiel a Deus. Você tem que ser fiel a Deus porque Ele chamou você. Não é o que o povo quer ou não quer, goste ou não goste. Você não
faz parte da era de Laodiceia. Laodiceia é o governo do povo, é uma igreja que tem um líder que ensina não aquilo que Deus quer falar, mas aquilo que o povo quer ouvir. Nós não fomos chamados para ser movidos por aquilo que o povo quer ou não. Fomos chamados para viver de acordo com o que Deus quer da nossa vida. O Saul, vendo o povo que estava se espalhando, ele diz: me traga aqui os animais, porque eu vou sacrificar. Ele não foi separado para ser um sacerdote. Ele foi separado para ser um rei. Mas agora, por causa das circunstâncias que estão apertando, cuidado para você não olhar para as circunstâncias. Portas que estão fechadas, documentos que não foram assinados, ligações que não foram feitas, e-mails que não chegaram, mensagens que não foram lidas. Cuidado para você não olhar para as circunstâncias e você achar que pode fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Você exercer uma função a qual você não foi ungido. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículo 4, que ninguém pode tomar para si esta honra, senão aquele que foi escolhido por Deus. E Saul quis tomar para si a honra do sacerdócio, e ele não foi escolhido para ser sacerdote. Ele foi escolhido para ser rei. Mas as circunstâncias... E ele então diz: me dá aqui que eu vou sacrificar. E ele sacrifica. E ele não tem paciência de esperar. As circunstâncias pressionaram ele. E quando ele termina de sacrificar, quem é que chega? Samuel. Samuel chega e diz: o que é que você fez? O que é que você fez, Saul? Eu já ofereci. Eu via que o povo se espalhava de mim e você não vinha nos dias aprazados. Samuel estava no dia certo ainda, ele deu 7 dias. Ele está chegando no último dia, mas ele está chegando dentro do prazo. Mas para o Saul não, você cometeu um erro, então o seu erro justifica o meu. Cuidado com isso. Então aí os filisteus já tinham se ajuntado mais, então eu peguei e eu sacrifiquei ao Senhor para apaziguar Deus. E aí o Samuel disse: o que você fez, camarada? O que você fez? Você não podia fazer isso. Você agiu de forma nécia, você não guardou o mandamento do Senhor. E olha o que diz: porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então Deus está dizendo assim: olha, Saul, você vai continuar sendo rei. Só que é o seguinte, a sua descendência não. A sua descendência está rejeitada. Por causa dessa sua atitude nécia, você continua sendo rei, porque eu te ungi rei, mas os seus descendentes não. O seu reinado não vai ser um reinado para sempre. E você sabe que Deus tinha feito coisas extraordinárias para colocar Saul como rei em Israel. Pode ler na genealogia dos reis de Israel, Saul não está lá. Pega Mateus capítulo 1, a genealogia, para provar que Jesus é o descendente de Judá, e você vai ver que Saul não está lá. O primeiro rei de Israel é Davi. Por quê? Porque a profecia de Gênesis 49, não existe nenhuma profecia dizendo que o reinado vem de Benjamim. O texto diz: o cetro virá de Judá. Assim como o sacerdócio virá de Levi, da tribo de Levi, que isso Deus estabeleceu lá no livro de Êxodo, capítulo 32, e confirmou em Números, capítulo 8, no lugar dos primogênitos, eu quero a tribo de Levi, porque no dia de Êxodo 32 foi a única tribo que ficou do lado do Senhor. Então Deus diz: eu separo a tribo de Levi para mim, e é de Levi que virá os levitas e os sacerdotes, e de Judá é que vai vir o cetro e vai vir o reino. Deus não falou nada do reino vindo de uma outra tribo, principalmente a tribo de Benjamim. E Saul é de que tribo? Saul é da tribo de Benjamim. Então é como se Deus dissesse assim: Saul, eu vou fazer assim, eu vou passar uma borracha aqui, eu vou como que apagar essas coisas que eu escrevi,
E eu vou abrir uma exceção para você, eu vou te dar uma oportunidade extraordinária para fazer de você um reino maravilhoso, e o seu reino vai ser para sempre, as suas gerações reinarão sobre Israel. Olha o que Deus está fazendo para Saul. Deus está abrindo uma exceção, dizendo: o reino agora vai vir de Benjamim, não vai ser mais de Judá. Olha a oportunidade que Deus está dando para esse homem. Mas ele age de forma nécia. Você acha que você é alguma coisa? Eu sou pastor, sou pregador, sou missionário porque eu sou o bam. É a graça de Deus na sua vida. É o favor de Deus na sua vida. Não fique pensando, porque se Deus não poupou os ramos naturais, Romanos 11, 23, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti que contra a natureza foi enxertado. Nós somos enxertos. Você pode dizer para o seu irmão: você é um enxerto. Você foi plantado contra a natureza. Então você não tem de que se orgulhar, você é fruto da graça de Deus, é decisão de Deus, é bondade de Deus. Quantos estão recebendo, diga amém. Bondade de Deus. Paulo tinha essa consciência. Paulo era da tribo de Benjamim, ele sabia disso, e ele dizia assim: eu sou apóstolo, mas eu não sou nem digno de ser considerado apóstolo. Eu sou na verdade um abortivo, eu nasci antes do tempo, eu só sou o que sou pela graça de Deus que está em mim. 1 Coríntios 10, 15, 10, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É a graça de Deus na sua vida. Aí no capítulo 15, o Samuel comete um outro erro. Vocês sabem, vai lá, mata os amalequitas, extermina tudo. E o Samuel dá essa missão para Saul. E o Saul vai, e aí é para matar todo mundo. Aí ele olha para o Agag e diz: eu não vou te matar não, vou te poupar. Eu vou te levar assim, vivinho, para mostrar o troféu lá para o profeta. Para mostrar, sabe, a minha graça. E aí alguém do povo disse: ô Saul, olha só, tem um monte de ovelhas boas, tem vacas, tem cordeiros. Então vamos fazer assim, não vamos matar tudo não, vamos separar o melhor de tudo. Deus mandou matar tudo, mas não vamos matar tudo não, vamos separar o melhor, e a gente vai separar esse melhor para oferecer para Deus. Como que o auto-engano, como que não é raciocinar, é racionalizar. Não é que você está usando o seu raciocínio, você está racionalizando, você está buscando uma desculpa para justificar o seu erro, para que o seu erro se torne aceitável em nome de Deus. Isso é um perigo. E aí ele diz assim: eu vi e os homens não quiseram destruir, agora tudo que era desprezível, a gente matou, a gente acabou. E ele vai dizer para Samuel: eu fiquei com medo do povo. Novamente ele está dizendo, é o povo. O Saul sempre tem desculpas, e a desculpa de Saul sempre é o povo. É o povo, nunca é ele, sempre é o povo. Aí sim, nesse texto, Samuel vai olhar para ele como profeta de Deus e vai dizer: Saul, você não serve mais para ser rei. Então primeiro Deus disse: você serve para ser rei, mas a sua descendência não. Mas como você persistiu no erro, no orgulho, na jactância, na soberba, na prepotência, na justificativa, como você persistiu no erro, Deus manda dizer para você que você não serve mais para ser rei. Você sabe que Deus tem tolerância. Isso você vai ler no Novo Testamento. Isso você vai ler em Romanos capítulo 1. Isso você vai ler nas cartas do apóstolo Paulo. Tem muita gente que a Bíblia chama a bondade de Deus de uma bondade longânima. Ela é uma longanimidade. Romanos 2, versículo 3 e 4. Ignoras a longanimidade de Deus que te conduz ao arrependimento. O que Paulo está dizendo? Que tem pessoas que dizem assim: eu estou fazendo coisas erradas, mas Deus está comigo. Sabe, eu estou prosperando, minhas necessidades são supridas, em vez de eu ficar pobre, eu fiquei mais rico.
Em vez de eu perder fama, eu estou ficando mais famoso. Eu acho que Deus abriu uma exceção para mim. E Paulo diz assim, olha, você está ignorando a longanimidade de Deus. Ou seja, Deus tem um ânimo e é um elástico. E esse ânimo de Deus vai se estendendo. Longanimidade é um ânimo longo. Não é que Deus está aprovando o que você faz, é que Deus está alongando o ânimo dele para que você possa se arrepender. Deus está alongando o ânimo dele para que você possa reconhecer que está errado e se humilhar diante de Deus, porque vai chegar um momento em que o longo ânimo chegará ao fim e Deus, como é justo, tem que trazer juízo. Quantos me entendem? Olha a pessoa que está do seu lado bem sério e diga assim, não ignores o longo ânimo de Deus. Não é que Deus está aprovando o que você está fazendo, só não veio juízo porque Deus está estendendo o ânimo dele para te conduzir ao arrependimento. Essa é uma palavra de Deus para alguém aqui, receba em nome de Jesus. Aleluia. Então você não serve mais para ser rei. Aí o Samuel, ele fica assim um pouquinho assim, sabe, machucado por Saul. Diz o texto que ele sentia dó de Saul, ele orava por Saul. E aí vem Deus e diz assim, Samuel, eu já falei para você que eu levantei o capítulo 15, versículo 28, o Senhor rasgou o reino de Saul e o deu a outro próximo que é melhor do que você. Então, o próprio Samuel tinha sido usado por Deus para dizer que o reino de Saul já não servia mais, e o próprio texto vai dizer, você já foi rejeitado. Versículo 26, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Isso é muito sério, é Deus dizendo, ele está rejeitado, não serve mais para ser rei. Agora é pessoal, não é com a descendência dele, é com ele. Ele não serve mais. E eu vou levantar alguém melhor do que ele. Mas o Samuel fica com o sentimento de dó. E aí vem Deus e faz uma pergunta para Samuel. E a pergunta de Deus para Samuel é, até quando você vai ter pena de Saul? Havendo, já falei para você, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. E essa é uma pergunta de Deus para nós. Até quando nós vamos deixar os nossos sentimentos prevalecer sobre aquilo que Deus falou na sua palavra? Até quando o que a gente sente vai ser mais importante do que o que está revelado? Eu oro, queridos, não é porque eu sinto de orar, não. Tem muitas vezes que a única coisa que eu sinto quando eu vou orar é a vontade de não orar. Eu não sei se você é como eu, mas tem vezes que eu fico meia hora de joelhos. A única coisa que eu sinto é que o céu está um bronze. Não tem nenhum arrepio, garganta fica seca. Eu não estou sentindo absolutamente nada, mas eu continuo orando. E aí você vai dizer, ué, se você não está sentindo nada, como é que você continua orando? Eu não sou movido por sentimento, eu sou movido por convicção. Independente de eu sentir ou não se Deus está me ouvindo, eu sei que Deus está me ouvindo. Mesmo que a minha voz esteja cansada, meu corpo cansado, eu não esteja sentindo nada a não ser, eu não senti nada mesmo, parece que está tudo ao contrário. Eu persevero em oração porque não sou movido pelo sentimento, eu sou movido pela convicção, é aquilo que está escrito. Não senti de Deus de pregar, eu não prego por sentimento. Não senti de Deus de ir naquele evangelismo. Tem uns camaradas, você para ir para o futebol, você sente na hora, né? Grita. Não tem o Pedro do Borel? Pedrão do Borel, nós estávamos num culto. Ele chamou os irmãos, eu olhei e falei, meu Deus, esse cara é louco. Ele levantou assim e disse, irmãos, todo mundo em pé, por favor, feche os seus olhos, põe a mão no coração. Cante comigo esse louvor. Eu falei, nossa, a gente vai cantar um louvor. Aí ele começou, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.
Aí os irmãos, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, pastor. Aí o outro lá, aqui é Palmeiras. O outro lá, aqui é Corinthians, mano, tá ligado, não sei o quê. E foi uma muvuca no culto. Aí o Pedro, ele é maluco, né? Ele falou bem assim, tá vendo? Se você defendesse Jesus com a mesma paixão que você defende o seu time, nós teríamos ganhado o mundo. Não é o que você sente. Eu tenho um amigo que ele estava pregando em São Paulo. E ele foi pregar lá na Cracolândia. Tadinho do Pedro. Ele está lá com a Bíblia de agente secreto, sabe? Aquelas biblinhas pequenininhas que você põe assim no bolso. Ninguém sabe que você está com a Bíblia. Ele está lá com a Bíblia secreta. Ele começou a evangelizar os caras lá na parada, lá na cruzada. Um quarteirão assim, e está falando de Jesus, ninguém está ouvindo, os caras cheirando, está nem aí com ele. E ele falando lá, de repente para o carrão da polícia assim, aquele carrão enorme, ele só escuta. Ele disse que só deu tempo de escutar a porta se batendo. Plá, plá, plá. Quando ele escutou as portas, que ele não deu tempo de falar que ele era crente, que era nada, que ele foi querer falar alguma coisa, já tinha levado um tapa na orelha, encosta no paredão, os quatro, e tava os quatro drogados e ele lá, que nem uma lagartixa grudado no paredão. Mata a cabeça. Não, policial não, senhor. E a perna dele tremendo, começou a tremer. Aí acharam um pacote de maconha no canto. É seu? Não, seu policial, eu sou crente, eu não fumo. É seu? Outro? Não, é seu? Não, é seu? Não. Então os 5 estão mentindo, vai todo mundo para a delegacia. Ah, seu policial, eu sou crente. Rapaz, ele disse que a biblinha dele voou longe. Voou longe. Aí trancaram eles lá em uma celinha lá com esses caras. E ele está lá chorando de noite. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Meu pai, minha mãe, os irmãos da igreja. Eu estou na delegacia preso, numa celinha, no chiqueirinho. Tem misericórdia de mim, Deus. Aí lá, ele conta, o Pedro conta que lá de noite, na madrugada, o Senhor falou assim com ele: meu filho, pare de chorar. Ele parou de chorar. Quando você estava falando do meu amor para esses 4 rapazes lá na rua, eles estavam te ouvindo? Ele disse: não, agora eles têm todo o tempo para te ouvir, pode falar. Aí ele entendeu. Ele falou que 3 eram desviados e 2 se reconciliaram lá na pregação, na palavra dele dentro da cadeia. Aí ele saiu. E saí de 6 horas da manhã, os caras falaram: não, seu guarda, seu carcereiro, esse moço estava lá falando para nós de Jesus mesmo, pode soltar o rapaz não tem nada a ver com a parada, não sei o quê. Aí soltou, e ele saiu, estava amanhecendo o dia, ele disse: Deus, tem misericórdia, eu vou continuar pregando, mas nunca mais deixa eu vir aqui para esse lugar. E eu lembro do testemunho dele, ele disse assim, que toda vez que ele vai evangelizar, ele sente o medo. Mas ele disse: eu vou assim mesmo. Até quando você vai deixar os seus sentimentos prevalecer sobre a vontade de Deus? Não é o que você sente que é mais importante. Eu não estou dizendo, queridos, que você não deve ter sentimento. É tão maravilhoso quando você sente a presença de Deus. É como ontem à noite, hoje pela manhã, que presença maravilhosa. Como agora, nesse momento, a presença de Deus está aqui. É tão maravilhoso quando você chora, quando você se quebranta, quando você sente. O sentimento é bom e você deve dar vazão ao seu sentimento, principalmente quando ele está de acordo com o que está na palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus, meu amigo, pule, plante bananeira, salte. Agora, se não está de acordo com a palavra de Deus, olhe para o seu coração e diga: esse sentimento não é de Deus. Esses dias um filho de um pastor muito abençoado, amigo, chegou para mim e começou a falar de sentimentos por uma moça, e que o coração dele estava voltado para aquela moça, e tudo que ele foi falando era sentimentos. E eu citei para ele Cantares capítulo 8, e eu disse para ele: meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro,
as características dessa moça que você acaba de me dizer, ela é boa, ela é uma mulher trabalhadora, mas você mesmo disse que ela é cética, que ela não acredita nas coisas de Deus, que ela é uma boa cidadã brasileira, mas ela não é uma cidadã no reino dos céus. Isso pode trazer muito problema para a sua vida. Não, mas o que eu estou sentindo, com certeza é amor. E aí eu fui mostrar lá em Cânticos capítulo 8, que diz assim: não desperte o amor antes do tempo. Não desperte o amor antes do tempo. Por quê? Depois de despertá-lo, ali, a palavra certa ali é paixão. Não desperte a paixão, sentimento ardente, antes do tempo. E aí vai dizer por quê? Porque as muitas águas não poderão afogá-lo. Nem mesmo a sepultura poderá segurá-lo, porque esse amor ardente é mais forte do que a morte. O que Salomão está dizendo? Cuidado para você não despertar sentimentos em você, porque depois as muitas águas não vão fazer você voltar atrás. O conselho de um pastor não vai fazer você desistir, uma boa pregação não vai fazer você desistir, os seus tios não vão fazer você desistir, os seus irmãos não vão fazer de você desistir, alguns problemas financeiros não vão fazer você desistir, porque esses sentimentos foram despertados antes do tempo, e agora nem mesmo a sepultura poderá fazer. Por isso que a gente vê o pai fala, o pastor fala, a mãe fala, o tio fala, os irmãos falam, o avô fala, a avó fala, os amigos falam, mas a pessoa está surda. Por gentileza, olha o que está do seu lado e diga assim: cuidado com os sentimentos. Cuidado com os sentimentos. E essa é a pergunta de Deus para mim e para você nessa manhã. Eu não sei até que hora que eu posso ir, se já está na hora de eu terminar, porque eu estou ainda no versículo 1, né? Eu acho que está na hora já de terminar. Quantos? 5 minutinhos? Tenho ainda mais alguns minutos. Maravilha, glória a Deus. Então, cuidado com o que você está sentindo, porque o que você sente pode fazer muito mal para você, principalmente se o que você está sentindo está contra a palavra de Deus. Tem coisas que você vai sentir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já tive muitos sentimentos errados, pensando que eram sentimentos certos. Paulo teve sentimentos errados, pensando que eram sentimentos certos. Isaac teve sentimentos errados, pensando que era sentimento certo. Deixa eu explicar para você. Não é errado você ter sentimentos errados. O que é errado é você alimentar os sentimentos errados, sem partir para a oração, para que Deus possa te direcionar se o que você está sentindo é de Deus ou não. Por exemplo, Atos capítulo 18, Paulo teve um sentimento. E um sentimento que ele olha, e diz o texto que o povo de Corinto diz assim: não, nós não queremos ouvir sua pregação. Aí o Paulo chega diante da comunidade de Corinto e diz assim: eu estou livre do sangue de vocês. Lembra disso? Paulo está tomando uma decisão. Eu estou livre do sangue de vocês, não prego mais aqui para vocês em Corinto, não tenho mais responsabilidade alguma sobre vocês. Eis que eu vou embora daqui para pregar para outros gentios, mas aqui em Corinto eu não fico mais, e eu estou limpo do sangue de vocês. Decisão de Paulo, o apóstolo, o homem cheio do Espírito Santo, sentiu no coração e disse assim: aqui está difícil, aqui as coisas não estão legais, o pessoal está com o coração muito duro, essa cidade é muito idólatra, esse povo é muito feiticeiro, essa cidade é muito dura. Eu acho que você sabe o que eu estou falando, né? Aqui a coisa não prospera, aqui a coisa não vai para frente. E aí Paulo, baseado nas circunstâncias, tem um sentimento que ele diz assim: eu sei, eu vou embora daqui. E aí Paulo vai dormir. E aí vem o Senhor para Paulo e diz: Paulo, sim, Senhor. Paulo, eu tenho muita gente nessa cidade, Paulo. Tem muita gente para ser salva nessa cidade, Paulo. Fales, não te cales, porque ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Deus mudou o sentimento de Paulo. Aí ele chega no outro dia na mesma igreja e diz assim: ei, irmãos, eu desisti. Eu
pensei que era de Deus, eu estava sentindo. Mas Deus teve liberdade no coração de Paulo para dizer: o que você está sentindo não é uma decisão que não é minha. Então Deus, quando você você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você tem um sentimento que não está de acordo com a vontade dele, pode ter certeza, ele vai acender luz, ele vai mandar anjo, ele vai usar um pregador, ele vai usar um pastor, ele vai usar uma canção. Deus vai alertar você, ele vai direcionar você, ele não vai deixar você enganado, ele vai falar com você. Ele vai levantar placas para chamar a sua atenção, porque você é dele, e você vai conseguir fazer a leitura, e você vai reconhecer, dizendo: não, de verdade, eu estava sentindo isso, mas esse sentimento meu não está de acordo com a vontade de Deus. Então eu abro mão dos meus sentimentos, e eu fico com a vontade de Deus. E hoje a gente tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, a gente pode ser enriquecido por aquilo que aconteceu na Grécia, porque Paulo ficou lá ainda, ele queria ir embora no outro dia. Deus diz: vai ficar aqui mais 1 ano e meio. 18 meses ele ficou lá pregando e Deus fazendo a igreja prosperar. Então cuidado para você não olhar lá para a sua cidade e dizer: precisa sair daqui. Aqui não tem dinheiro. O povo aqui é duro demais. Começa a olhar. Não estou dizendo que Deus não vai mover, mas cuidado para você não tomar decisão sem que Deus te direcione. Quantos estão recebendo? Diga amém. Diga para o seu irmão: Deus está falando aqui com você. Então, até quando? Até quando você vai ter pena de Saul? Essa expressão "até quando" a gente vai achar em vários lugares na Bíblia. Até mesmo o próprio profeta Elias vai olhar para Israel e vai dizer: peraí, gente, vocês estão daqui ou são de lá? Vocês não podem ficar nem quente e nem frio, ficar morno. Até quando vocês vão ficar cocheando em 2 pensamentos? Aqui, eu estou lá. Não, tome uma decisão. Se Baal é Baal, vai para Baal. Mas se o Senhor é o Senhor, então adore ao Senhor. Tome uma decisão. Tome uma decisão hoje de dizer: eu vou me consagrar a Deus. Eu vou me consagrar a Ele. Eu quero orar, eu sinto de parar essa introdução aqui com vocês, e gostaria que, se você pudesse anotar, anote aí: eu preciso tomar cuidado com os meus sentimentos e valorizar a palavra de Deus acima dos meus sentimentos. Isso é muito importante, porque eu acredito que toda frustração e infidelidade sempre começa com sentimentos e com pensamentos, sempre. Eu estou sentindo isso. Quando a pessoa vem: eu estou sentindo aquilo. Não tem nenhum problema. Mas tem que partir para a oração, para que esses sentimentos sejam purificados. O Isaac diz assim: tem fome aqui? Eu vou descer para o Egito. Mas é claro que eu vou descer para o Egito. Então ele tomou uma decisão de descer para o Egito. E aí vem, porque ele está vendo a circunstância. Aqui não tem nada, no Egito tem pão, eu vou para o Egito. É lógico isso. E aí vem Deus e diz assim: não, Isaac, não desça ao Egito. Eu sei que essa terra aqui dos filisteus é uma terra que está seca, mas fique aqui, porque eu vou te abençoar aqui nessa terra. E diz o texto: Isaac plantou naquela terra, e o Senhor lhe fez colher 100 vezes mais. Então, pelo sentimento dele, pela leitura das circunstâncias, o Isaac já iria correr para o lugar dos recursos materiais que era o Egito. Mas Deus disse: aqui nesse deserto eu vou fazer você florescer. Fique no lugar que eu tenho para você. Ainda que os seus sentimentos digam: essa terra não está produzindo, eu já pesquei a noite inteira, eu sou um pescador experiente, o mar não está para peixe, eu estou só limpando a rede porque eu só peguei sujeira. E aí vem Jesus e diz: eu sei o que você está sentindo, eu sei que sua experiência diz que o mar não está para peixe, que você é um pescador profissional, mas esqueça agora o que você está sentindo e escute a minha palavra. Lance a rede para o lado direito do barco. Senhor, mas o mar não está para peixe. Eu sei, a lógica diz que não está, os sentimentos diz que não está, a experiência diz que não vai dar. Mas se a palavra de Deus diz que vai dar, fique com a palavra de Deus, porque vai dar certo. Quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar com você.
Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto que Deus quer purificar muitos sentimentos aqui hoje. Pessoas que vieram aqui dizendo: Senhor, eu acho que esse vai ser a última oportunidade, eu acho que essa vai ser a última escola de líderes, Senhor, bíblica. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me dirija. E Deus começou aqui pela manhã, através do pastor Jodson, dizendo que você não está sozinho, Ele está com você. E agora Ele vem aqui para dizer que Ele vai corrigir os seus sentimentos. O Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade para tomar decisões sábias. Oh, aleluia. Eu não sei se você quer se prostrar, nós temos 5 minutinhos. Se você quer vir e se derramar diante de Deus, ou aonde você está, se prostrar e dizer: Senhor Jesus, ou levantar as suas mãos e dizer: Senhor, me visite nesta manhã, me visite, eu sou alguém que o Senhor providenciou para ti, que o Senhor colocou o azeite do teu Espírito sobre a minha cabeça. Senhor, venha, se você quiser, venha à frente no altar, ou aí onde você está, mas vamos tirar esses minutos de oração, porque a presença de Deus está aqui. Assim como Samuel, com um vaso de azeite na mão, entrou naquela casa para ungir Davi, assim o Espírito Santo está aqui, com azeite para derramar sobre a sua cabeça, porque você é escolhido por Deus, você é escolhida por Deus, e nada vai roubar você de ser fiel a Ele. Samuel entrou naquela casa, Senhor. O teu Espírito está nesta casa, nesta manhã. Davi nunca imaginou que naquele dia o teu azeite cairia sobre a cabeça dele. Senhor, o Senhor pode fazer coisas na nossa vida nesta manhã que nós nunca teríamos imaginado. O Senhor pode mudar a nossa sorte. O teu azeite veio sobre a cabeça de Davi, e diz a tua palavra: daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele. Senhor, houve um marco na vida dele, que deste dia em diante há um marco na nossa vida também. Que o teu Espírito pouse sobre nós, que a tua unção venha sobre nós, a unção que despedaça o jugo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É o poder sobrenatural do teu Espírito sobre nós. Vem purificando os nossos sentimentos agora. Vem jogando luz no que nós estamos sentindo agora. Vem dissipar tudo que não provém de ti. Vem trazer o espírito de revelação e de sabedoria, o espírito de discernimento de espírito, Senhor. Traz esses dons e derrama como uma chuva sobre nós. Fala e não te cales, porque eu tenho muito povo naquela cidade, diz o Senhor, e ninguém te lançará a mão para te fazer mal. Fala e não te cales, fala e não te cales.